Caros colegas, estamos chegando aí no final da parte de conceito e de teoria sobre a criação dos temas. Então, você que chegou aqui até agora, parabéns por ter me suportado. Espero que todas essas informações que eu passei possam ter ajudado. E finalizando essa parte hoje de elementos e propriedades, na próxima videoaula nós já vamos realmente começar a pôr a mão na massa escrevendo código por código aí. Antes de escrever o código por código, é muito importante realmente mostrar essa parte de hoje, porque a gente tem que ter esse conceito da construção do layout dos objetos, dos elementos, e vou aproveitar para passar o programa ESTM Helper. Esse programa aí bem bacana, bem simples, não tem muitos recursos, mas o pouco recurso que ele fornece é sensacional aí para a gente criar o nosso tema. Então, lá. Então vamos falar aqui dos elementos do tema e das propriedades dos elementos. O que são os elementos que eu tanto falo? Resumidamente, os elementos são os itens que serão exibidos na tela do sistema. Então tudo que aparece, seja uma imagem, seja um game list, seja um texto, seja um logo, um rodapé, seja uma música de fundo, tudo isso é um elemento ou objeto. Não sei se esse é o nome correto, foi o nome que eu preferi dar, que me habituei a entender, de repente até explicar de um jeito mais simples. Então, para tudo que eu vou construir no meu layout, eu preciso informar que eu estou criando um elemento, seja de visualização ou não, a view, vocês vão ver, e para esses elementos eu vou ter que definir propriedades. Então, vou dar um exemplo de elementos aqui. Eu vou simular que eu estou criando um tema, e esse tema se refere à parte de seleção de jogos, tá? Então digamos que lá no meu Huckabox, no meu Batoceira, eu fui lá, passei as telas dos consoles e já acessei o console. E aí eu vou montar uma estrutura para seleção de jogos. Digamos então que esse quadro azul aí é a minha tela, tá? Em formato widescreen, mais ou menos só. E dentro desse layout do meu tema interno da seleção de jogos, eu vou ter aqui no meu lado esquerdo, mais ou menos padrão do jeito que acontece muito hoje, a lista de jogos. Então, além da lista de jogos, eu vou ter a imagem em miniatura, a capa do jogo, vamos chamar assim. Vai ocupar mais ou menos essa área aqui. E eu vou ter aquelas informações de ano de produção, número de jogadores, o rating, que é classificação não, pontuação, que mostra as estrelinhas lá, se o jogo é bom, ruim ou não. A data da última vez que eu joguei e o tipo, se é de tiro, de luta, assim por diante. Então, para cada um desses itens, dessas regiões laranjas que eu estou desenhando aqui, eu vou criar um elemento. Então, tem o elemento do game list, o elemento da miniatura e aquelas outras informações, número de jogadores, enfim, que eu acabei de falar. Então, simples, cada uma dessas informações apresentadas na tela é um elemento, ok? Tem os elementos padrão que sempre são exibidos, que ficam lá, por exemplo, no rodapé, né, aquele menu de ajuda, onde mostra Select, Start. Eu personalizei o meu, pus um login aqui do lado, vocês vão ver. Então, basicamente, isso são os elementos, tá? E aí as propriedades dos elementos são as informações que vai definir o que vai ser mostrado e como será mostrado, ou melhor, o que exibir e como será exibido. Então vamos falar aqui do tema do game list. Eu vou entrar lá no meu XML e vou falar que eu estou inserindo uma view game list. Legal. Quais são as propriedades principais, as primeiras que nós vamos ver e não podemos deixar nunca de esquecer?
A propriedade de posição, então eu tenho que falar aonde está posicionado esse elemento, tá vendo? Eu arrasto o mouse para lá e para cá e eu posiciono aqui na tela. Lá no XML eu vou ter que passar isso via comando, posição X e Y. X é isso aqui, ó, é o objeto, o elemento afastar para o meu lado direito. Esse valor que eu vou passar de X é a margem da direita. Y é a margem para baixo, a margem do topo. Eu vou mover meu objeto para baixo. Então, quais são os elementos? Primeiro, posição, aonde vai estar posicionado na tela. Segunda propriedade muito importante, as dimensões. Eu vou inserir um elemento do tipo GameList, eu tenho que falar qual é a largura e qual é a altura dele na tela. Isso também para miniatura, para essas demais informações, para o rodapé, para todas essas informações, quando você está trabalhando no quesito layout, exibição de alguma coisa, eu tenho que informar posição, largura e altura. Tudo bem? Existem outras propriedades mais. Eu posso inserir uma view, um elemento que não é padrão. Eu posso vir aqui e colocar a imagem de um controle, por exemplo, né? Poxa, no sistema não tem isso padrão. Não, eu posso criar uma view que eu quiser. Eu posso criar vários aqui se eu quiser. Ao invés de eu utilizar uma imagem miniatura, eu posso pôr a imagem da capa e 3 imagens do jogo aqui. Não tem problema, você pode criar essa view e falar para ele que ele vai exibir uma imagem aqui dentro. E aí as propriedades de exibir imagem são o caminho da imagem, aonde está, em qual pasta. Eu posso escolher uma cor de fundo, eu posso escolher um efeito de transparência. Então essas informações, esses parâmetros que eu passo são as propriedades desses elementos. Ok? Acho que ficou bem claro, não tem muito segredo. Isso nós vamos ver via comando, via os códigos lá, vocês vão ver que também é tranquilo. Bom, falei dos elementos e das suas propriedades, apenas alguns exemplos, porque vai muito mais além disso. E eu quero falar agora o porquê que esse programa é bacana para utilizar. O que passa? Vou apagar esses quadros aqui para a tela ficar mais limpa e vou explicar sobre 2 itens apenas. Digamos que o meu tema tem apenas a GameList e a imagem da capa bem grande. Outra coisa interessante, tá? Você tem a possibilidade de, quando estiver montando o tema, trazer a imagem já na dimensão certa ou via propriedades no XML setar os parâmetros de altura e largura da imagem também, tá? Isso é bem legal. Então voltando aqui, ó, vamos dizer que então eu continuo aqui com a minha GameList do lado esquerdo e a minha imagem grande da capa do lado direito. Quando eu estou construindo o tema, como eu falei para vocês, eu tenho que informar que posição eu estou aqui. Antes de conhecer o ESTM Helper, eu ficava criando algo na base da tentativa e do erro, porque eu preciso exatamente passar um valor para X, um para Y, um para W e um para H. O que é isso? O WH é a largura e a altura. E aí eu falava assim, eu ia lá e passava um valor 1.5, aí vinha muito. Não, menos, 1.2, recarrega o sistema de novo. E aí você ficava indo, base, tentativa e erro. Altura, largura, posição. Enfim, eu não tinha como visualizar via código onde estava o meu elemento. E eu não sei até agora qual é a métrica, gente. Eu não sei ainda qual é a métrica. Milímetro, centímetro, pixels, paicas que eles utilizam para dar esse espaçamento. Ainda não descobri. A hora que eu descobrir, acredito que vai ficar mais fácil também. E aí nessa jogada entra o ESTM Helper. Vou abrir ele aqui e vou mostrar para vocês o porquê que ele é bacana. Então, ó, eu vou abrir aqui o programinha. Ele é bem simples, ele traz essa tela aqui. Esse aqui foi o cara que desenvolveu, ó, o Eric. Essa minha versão é de 2015.
Pode ser que tenha alguma versão mais recente. Eu não olhei, não pesquisei para passar. Mas isso aqui, de qualquer forma, me atende e eu acredito que dá para me explicar para vocês. O que eu faço com esse programa aqui? Bom, esse campo de texto aqui, eu vou passar o caminho de uma imagem. Que imagem é essa? A minha imagem base, que eu quero utilizar para montar o meu layout do meu tema. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ir lá no Photoshop e criar, de uma maneira grosseiramente falando, um layout desse jeito aqui, igual eu fiz aqui, ó, com todos esses elementos e propriedades, para mim ter essas informações visuais. E aí, lá no meu programa, eu vou exatamente capturar qual é as dimensões e a posição desses elementos. Ou então, eu posso utilizar o ISTM Helper para usar uma imagem de fundo e em cima dessa imagem de fundo eu trabalhar o que eu quero, que é o exemplo que eu vou dar agora. Então, olha só, eu escolhi aqui os arquivos para console. Observem que eu vou pegar uma imagem de 720 pixels. Por quê? Aguenta aí que eu já vou explicar. Tem diferença usar uma imagem HD, Full HD, é uma imagem 4x3? Sim, tem diferença. Nós já vamos chegar lá. Bom, eu vou pegar aqui o caminho da minha imagem, onde está na minha pasta. Vou colar aqui o endereço e vou pegar o nome da imagem também. Claro, tem que passar o endereço da imagem completinha. Vou dar um OK. Olha o que ele fez. Ele carregou essa minha imagem aqui lá dentro. E aí, como funciona esse programa então? Da seguinte maneira. Acompanhe meu mouse aqui no centro da tela, aqui embaixo. Tá vendo aqui, ó, coordenada X e coordenada Y? E ele mostra exatamente a posição do meu mouse através de X e Y. X, o quanto eu estou afastado da minha lateral esquerda. Y, o quanto eu estou afastado do meu topo. Então, olha lá, eu estou lá em cima, lá, ó, ele está praticamente zero, ó, zerou, menos 1. Conforme eu vou descendo o mouse, eu vou descendo para baixo aqui, descer para cima não dá, né? Ele vai aumentando os meus valores, vai aumentando o meu espaçamento. Vou pôr o mouse lá no canto esquerdo, tá praticamente em zero, ó. Quando eu vou arrastando o mouse para a minha direita, ele vai aumentando os valores. Então essa é a coordenada do X e Y. Eu vou apertar ESC para esconder esse menuzinho aqui. E aí, o que é legal? Vamos dizer que eu quero que a minha imagem em miniatura fique exatamente aqui sobre o logo do Super Mario. Eu fiz essa imagem no Photoshop, depois a gente entra em detalhes. Vamos dizer que então eu quero que comece exatamente aqui nessa região, que tenha essa região a minha imagem em miniatura. Ou, como eu falei, todo o meu lado esquerdo. Quando eu posiciono o mouse aqui, ó, eu já sei então quais os parâmetros de X e Y que eu vou passar no meu XML para indicar o posicionamento do meu objeto. E aí, se eu pegar o meu mouse, clicar e arrastar, eu tenho aqui um quadro verde com efeito transparência que me dá uma pré-visualização do posicionamento e largura e altura desse elemento que eu preciso criar. Se eu soltar o mouse, eu perco tudo. Aí eu tenho que arrastar de novo. Então eu vou lá. Eu quero a miniatura aqui. Eu vou clicar e vou arrastar. Além do X e Y que eu mostrei no meio da tela lá embaixo, observem no canto superior desse quadro verde que criou, que eu tenho lá os parâmetros em W e H. W width e o H rigid, largura e altura. Olha só que legal. Conforme eu vou puxando para a minha esquerda, vai aumentando meu W, vai aumentando minha largura. Conforme eu vou puxando para baixo, ele vai aumentando meu rigid. Então, esse programinha ele me dá as coordenadas X e Y, ou seja, aonde estará posicionado o meu elemento, e a coordenada WH, largura e altura. Pronto. Anota aí no papel esse número aí, e quando você tiver no XML, você vai lançar esses dois parâmetros e eu vou mostrar para vocês onde vai lançar. E aí você evita de ficar fazendo aquilo que eu falei. Fica lançando o valor no XML, carregando o sistema e testando e vendo que não está bem posicionado. Aqui você já tem uma pré-visualização onde você quer pôr e acabou. Fechou. Então o uso do ISTM Helper é basicamente para isso.
para mostrar aonde eu vou posicionar meu objeto e qual a altura e largura, ok? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais legal para falar aqui sobre a parte de elementos. Ah, tem mais sim. Vamos lá, eu já ia esquecendo da questão dos das resoluções 720 pixels e o Full HD, por exemplo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou diminuir a tela aqui só para a gente entender outra coisa. Pessoal, informações de jogos que a gente vê padrão exibindo lá nos temas que são padrão já do Emulation Station, eu posso esconder eles ou mostrar, né? Vamos dizer que eu quero, que nem eu falei para vocês agora há pouco, eu quero um tema com apenas o game list desse lado, aqui ó, e do lado direito eu quero a imagem, eu quero a imagem miniatura. Os outros itens que eu não pegar parâmetros, se eu não informar no meu XML, o que eles vão acontecer? Vai começar a aparecer tudo sem configuração no meio da tela, qualquer lugar jogado. E aí, a grande sacada para mim esconder as informações que eu não quero mostrar, eu vou simplesmente passar parâmetros de posição negativas e de tamanho 0. Observem que, olha lá o meu mouse. Aonde a posição 0? 0 é o canto superior esquerdo lá no primeiro pontinho lá, ó. 0 e 0. Se eu quiser esconder um elemento da minha tela, eu não tenho um comando lá que eu dou show ou hide, mostrar ou ocultar. O que eu faço? Eu aponto como posição do elemento menos. Olha o meu mouse. Observem que a hora que eu sair fora da tela aqui, ó, ele fica menos, fica negativo. Continuo indo com o mouse, ó, tá vendo? Ou seja, eu não quero mostrar o meu elemento na tela, põe lá altura e largura 1 ou 0 e jogo menos 50 e menos 50. O que ele vai fazer? Ele vai jogar fora da minha tela de exibição. É assim que esconde uma informação que você não quer mostrar no seu tema. Tudo bem? E para fechar aqui a parte de resoluções, o que eu vou explicar para vocês? Por que dá diferença montar um layout para uma resolução e um layout para outra? Vamos dizer que eu estou montando um layout aqui, ó, para uma resolução de 720 pixels. E aí eu fiz aquela jogadinha que eu acabei de falar. Eu vou inserir, cadê? Tá aqui. Eu vou inserir meu game list desse lado aqui. E a imagem da capa aqui. No meu XML, como eu mostrei para vocês aí agora, eu vou passar os parâmetros X e Y. Lembra que eu falei agora que o meu ponto 0 exatamente aqui? Eu andei com o mouse para a esquerda e para baixo, eu tenho o ponto de localização desse objeto. Ele, vamos dizer, eu vou chutar um número aqui, que seja 10 e 10, a posição desse objeto. A largura 80 por 40. Eu estou montando esses elementos numa resolução azul aqui, ó, de 720 pixels. Quando eu carregar esse tema numa tela Full HD, ela vai fazer isso aqui, ó. A tela vai ficar grande, os meus elementos vão continuar na mesma dimensão que eu passei nos parâmetros e vai ficar todo esse espaço feio desconfigurado. Por quê? O tema não se ajusta sozinho. Meus elementos, eu não passo parâmetros em percentual de tamanho da tela. Não, eu passo parâmetro fixo. Automaticamente aumentou o tamanho da minha tela, da minha resolução, esses elementos não aumentam. E é onde começa a ficar tudo desconfigurado. Outra coisa que pode acontecer é o contrário. Você montou um tema aqui para uma resolução Full HD. Aí o colega lá tem um monitor que é 720 pixels, ele não é Full HD. O que vai acontecer aqui com o monitor dele? Olha só, vai diminuir. E aí os elementos vão sumir da tela dele, ele só vai enxergar o que está aqui nesse campo azul. E é onde começa a sumir partes do que o cara está desenhando. O Recalbox novo que eu baixei essa semana aí, ele permite você
criar subtemas dentro do seu tema. Loucura. Não é loucura. Na verdade, você só está criando um tema a mais quando você seleciona a opção de CRT. E aí você está realmente criando um tema lá dentro para resolução widescreen e outra para resolução 4x3, que é os monitores de tubo. Então, numa versão anterior, no Batuceira, por exemplo, a gente precisa criar um tema para 720 pixels e um tema para uma resolução Full HD ou 4x3. Na versão nova do Recalbox, o Millistation na formatação versão 4, ele permite você fazer subtemas. Então eu posso ter um tema com várias configurações, que é na verdade outros temas que você vai ter que criar. A diferença é que você agrupa tudo num pacote só. É isso aí, pessoal. Terminamos então a nossa parte de conceito, a nossa parte de teoria. E acredito que temos uma base muito boa aí agora para começar a escrever o nosso XML e entender agora realmente o que estamos escrevendo e o que estamos fazendo. Espero que vocês tenham gostado até agora e vamos lá. Mão na massa escrever esses códigos aí que acho que vocês estão ansiosos já, né? Um abraço, pessoal.